Quero saudar a todos com a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, nós queremos meditar na palavra do nosso Deus, mas antes de nós lermos o texto da nossa mensagem, eu gostaria de perguntar ou fazer uma breve pesquisa aqui na igreja, tá? Quem aqui usa o TikTok? Pode levantar as mãos. Olha, ó, só você que usa o TikTok? Geração pequena usa TikTok? O Né, mas então diz a geração aí, TikTok. Então tá bom. Vamos ver aí quem usa o Instagram, levanta a mão. Ó, gente, pessoal usando o Instagram, né. E a galerinha do Facebook? Ó, o Facebook aí também, ainda tem uns sobreviventes aí usando o Facebook, né. E aquela galerinha que usou o Orkut? Ah, a galera do Orkut, vamos parar no Orkut aqui, senão eh, vai denunciar aqui a idade. Ah, o que eu quero com isso, meus irmãos, vejam só, cada geração tem sua própria forma de se conectar, né. Tem aí o pessoal do TikTok, do Instagram, do Facebook, né. Mas independente da plataforma, existe algo em comum, né, porque nós estamos vivenciando uma realidade, hã, uma cultura hoje, né, onde queremos ser vistos pela na internet, queremos ser vistos, postamos algum conteúdo e ficamos lá olhando, pô, quem curtiu, quantas curtidas nós tivemos, quem comentou naquilo que nós colocamos ali. Estamos vivenciando isso, né, essa pressão, eh, de sermos reconhecidos. O problema é quando essa busca por conexão digital nos afasta da verdadeira comunhão. E aí entra um grande problema nas nossas vidas, né, e às vezes nós somos levados a ficar tão focados nas redes sociais que nos esquecemos que a igreja precisa ser relevante na na atual geração. Nós somos chamados para exercer o nosso ministério, exercer o nosso papel como igreja em qualquer geração. E nós precisamos aprender e nós precisamos aproveitar as oportunidades, mesmo que sejam elas nas redes sociais, para que possamos levar o evangelho, comunicar o evangelho, apresentar Cristo a a tantas pessoas. O texto que nós vamos ler, ele se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22 e 23. Você puder acompanhar aí, né, um texto onde Paulo escreve dizendo assim: "Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele." Meus irmãos, vivemos em um mundo ou em um tempo de mudanças rápidas. E não só mudanças rápidas, mas essas mudanças, elas são intensas. E se nós não ficarmos antenados, nós não conseguimos acompanhar as mudanças, nós não conseguimos acompanhar a evolução, a informação está cada vez mais rápida. Quem era da época daquela televisão de tubo, né, acontecia uma informação lá nos Estados Unidos, uma semana depois, quase um mês, a informação vinha para a gente, né. Hoje em dia não, acontece uma coisa lá no Japão, na mesmo no mesmo minuto já
aparece aqui para nós. Então esse processo está cada vez mais rápido e a gente precisa nos adequar a algumas questões para que possamos comunicar o evangelho. Então uma nova geração, ela cresce, conectada ao mundo digital, onde a busca por seguidores, curtidas e engajamento virtual parece mais importante do que relacionamentos reais. Muitos vivem isolados em seus quartos, mas desejam estarem socialmente visto na internet. E a pergunta que eu gostaria de iniciar para os irmãos é exatamente isso: como a igreja pode responder a esse desafio sem perder a essência do evangelho? Como podemos ser uma igreja relevante para esta nova geração? Quando Paulo escreve aqui, ele nos ensina que devemos nos adaptar para alcançar diferentes pessoas sem perder a mensagem de Cristo, sem perder a essência do evangelho. Ele se fez tudo para todos, não para agradar o mundo, hã, não para agradar o mundo, mas para salvar pessoas. O fim para o qual nós estamos aqui como igreja é anunciar o evangelho, pregar o evangelho para que pessoas sejam salvas. E há um ponto muito interessante nessa fala de Paulo, porque muitos querem adaptar o evangelho à cultura, né. A gente precisa adaptar o evangelho à cultura para que as pessoas possam eh, receber o evangelho de bom grado. Será isso verdade? O que é a cultura? Hã? Se nós definíssemos o que é a cultura de forma bem simples, podemos dizer que a cultura é um conjunto de expressões ou valores, crenças, comportamentos de um grupo, de uma sociedade. E Paulo compreendia que para alcançar diferentes povos era necessário entender a cultura, mas não se adaptar à cultura, não adaptar o evangelho à cultura, porque Paulo entendia que o evangelho não pode perder a sua essência, a verdade que deveria e deve ser anunciada. Ao dizer que se fez tudo para todos, ele não estava se conformando ao mundo, ele não estava entrando na forma do mundo, mas adotando estratégias, adotando estratégias para comunicar Cristo de forma acessível e eficaz. Assim, a igreja também deve compreender a cultura da nova geração, para apresentar o evangelho de maneira relevante, sem perder a sua essência. Assim também a igreja precisa, rompendo a barreira do individualismo e trazendo para a vivência comunitária da fé. Paulo sempre foi um excelente observador, um estrategista e um grande comunicador do evangelho. Ele entendia que cada cultura tinha sua forma de pensar, tinha seus desafios e as suas necessidades. No entanto, ele nunca moldou o evangelho para se encaixar nas culturas, mas usou o quê? Usou a compreensão deles para anunciar Cristo de maneira clara e eficaz.
Seu objetivo não era adaptar a mensagem para agradar, mas comunicar a verdade de forma acessível, sem comprometer a essência, sem comprometer a essência. Da mesma forma, a igreja hoje precisa entender a cultura na qual nós estamos inseridos, a cultura da nova geração, não para modificar o evangelho, mas para apresentá-lo de forma que possa ser compreendido, para que as pessoas possam compreender o evangelho e crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é sobre isso que nós falaremos. Porque o nosso tema da nossa mensagem é exatamente essa: uma igreja relevante para uma nova geração. E como é a igreja relevante para a nova geração? A geração dos conectados, a geração da informação cada vez mais rápida, dos processos que mudam assim, num estalar de dedos, né? Então, uma igreja relevante para a nova geração, é uma igreja que, em primeiro lugar, ela mantém a essência do evangelho. É uma igreja que está comprometida com a essência do evangelho. O Paulo escreve: "a fim de salvar alguns". Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a igreja, ela precisa compreender que ser relevante não significa abandonar a verdade do evangelho para agradar a cultura. Ser relevante, você não precisa estar sendo moldado com os valores do mundo para que, eh, possamos agradar as pessoas. Paulo se adaptava aos diferentes povos, mas jamais negociava a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é única, é exclusiva e é inegociável. Seu compromisso era com a fidelidade da palavra de Deus e não com a aceitação social. Hoje vivemos em uma sociedade onde a verdade é relativa. Há uma força muito grande tentando descredenciar o absolutismo, descredenciar a verdade absoluta, porque as pessoas acabam dizendo: "Ah, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e nós vamos vivendo cada um com a sua verdade". E o relativismo não pode entrar na igreja e dizer: "Cada um tem a sua verdade". Não pode moldar a nossa fé. A nossa fé não pode ser moldada por valores relativos para que nós possamos ser aceitos na sociedade. No mundo digital, meus irmãos, a busca por seguidores, curtidas e reconhecimentos pode levar muitos a diluir o evangelho em troca de aprovação. Ou seja, a ideia por trás dessa afirmação é que na sociedade atual, muitas pessoas relativizam a verdade. Acreditam que não existe uma verdade absoluta, mas cada um pode ter a sua própria verdade baseada nos seus sentimentos, nas suas opiniões, nas suas emoções, e isso afeta diretamente a fé cristã. Por muitas vezes, a tentativa de moldar para se adequar às preferências culturais. A tentativa de moldar o evangelho às preferências culturais, em vez de permanecer fiel à palavra de Deus.
Vocês querem um exemplo do que estou falando? Algumas pessoas, por exemplo, evitam falar sobre princípios bíblicos, princípios que são elementares da fé cristã, que princípios que são contrários ao pensamento da cultura atual, como, com medo de serem rejeitadas ou até canceladas. Evitando temas difíceis da Bíblia, muitos preferem pregar apenas mensagens açucaradas, mensagem que massageia o ego, mensagens de conforto, que não nos tira da zona de conforto, muito pelo contrário, nos insere ainda mais na zona de conforto. Mensagem de motivação, aonde nos coloca como príncipes e princesas, não é verdade? Vocês são príncipes e princesas, mas a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos diz que nós somos miseráveis pecadores. Nós somos miseráveis pecadores carentes da graça de Deus. Então são mensagens coach que tentam massagear o nosso ego. Como é bom ter o nosso ego massageado, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia fala assim: você é um pecador. Mas ser chamado de pecador? Não, que isso, eu não sou pecador. Então, os valores estão sendo invertidos para que o evangelho seja adaptado aos valores do mundo. Isso é um perigo muito grande. É um perigo aonde falar sobre arrependimento, arrepender-se para quê? Falar sobre pecado, não, você não pode falar sobre pecado porque vai esvaziar a igreja. É necessário que nós apresentemos o evangelho na sua essência, porque é o evangelho que transforma. O evangelho é o poder de Deus. E não importa a geração que você está vivendo, não importa a cultura que você está vivenciando ou a cultura que você está inserido. O importante é que você saiba comunicar o evangelho para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam impactadas com o valor de Cristo. O Cristo que padeceu na cruz, o Cristo que morreu por nós, o Cristo que entregou sua vida para que nós pudéssemos ter vida, e isso é inegociável. Paulo advertiu, por exemplo, a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4, dizendo que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas buscariam mestres que falassem apenas o que agrada os seus ouvidos. E qual é o desafio para esta igreja, que completa 40 anos? Qual o desafio para cada um de vocês que está nessa caminhada, nessa jornada, olhando para o passado, viram que muitas pessoas já passaram por aqui, deixaram o seu legado, fizeram história, mas é você que está hoje, nesta comunidade, porque Deus trouxe você aqui para fazer a diferença, para fazer uma história, para deixar um legado para futuras gerações. O grande desafio da igreja hoje é permanecer firme na verdade do evangelho. É permanecer firme naquilo que o Senhor nos chamou, sem distorcer o evangelho para que sejamos aceitos na cultura, mas ao mesmo tempo nós precisamos ser relevante para alcançar essa geração. Por isso a igreja precisa ser firme, pois nossa missão não é ganhar a aceitação do mundo. Nós não estamos aqui para ganhar a aceitação do mundo, mas anunciar a verdade que liberta, a verdade que transforma,
A verdade que faz com que o pecador se arrependa e venha até Cristo com a sua vida completamente transformada. Esse era o pensamento de Paulo. E Paulo assim fazia, Paulo assim, anunciava o evangelho. Devemos entender a cultura para comunicar o evangelho? Sim. Devemos entender a cultura para comunicar o evangelho com eficácia, mas nunca modificar a essência do evangelho. Nunca modificar a essência do evangelho. O evangelho não precisa de adaptações para ser poderoso. Ele já é a boa notícia que transforma. Você pode anotar isso aí. O evangelho não precisa de adaptações para ser poderoso, ele já é o poder de Deus. O poder que transforma, o poder que impacta o pecador. O poder que tira o pecador do império das trevas e transforma e transporta para o reino do seu amor. O evangelho que nos deu vida abundante em Cristo Jesus. Nesse primeiro ponto, eu gostaria de apresentar algumas aplicações para você. Nós estamos num mundo conectado, sim. Estamos numa nova geração de pessoas onde estão completamente conectadas. Nós gostamos de estar conectados, mas é necessário usar as redes sociais de uma forma que glorifique a Deus. Devemos usar as redes sociais para evangelizar. Devemos usar as redes sociais para propagar o evangelho. Estamos inseridos numa cultura cibernética e precisamos aproveitar esses momentos para que o evangelho seja levado a tantas pessoas. Usar as redes sem diluir a mensagem bíblica. A internet pode ser uma ferramenta poderosa, desde que a verdade seja mantida. Já viu como as pessoas querem eh, bastante seguidores e querem que o seu conteúdo seja visto por muitas pessoas? É. Se cada um de nós aqui, vamos dizer que a quinta igreja posta um conteúdo do evangelho em uma das suas redes sociais. Quantos de vocês aqui curtem? Quantas de vocês aqui compartilham? Se cada um de vocês compartilhar, muitas pessoas serão alcançadas. E pensem que não. Essa semana eu postei um vídeo e uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim: essa mensagem era tudo que eu gostaria de ouvir. Essa mensagem veio ao meu coração. Nós não estamos preocupados se vamos receber curtidas. Nós estamos preocupados de levar o evangelho para que o evangelho possa alcançar vidas, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. E nós precisamos estar inseridos nessa cultura para anunciar o evangelho. Criar oportunidades para que jovens se envolvam ativamente na igreja, mostrando que pertence a algo maior do que o mundo virtual pode oferecer. Além de nós estarmos inseridos, é necessário que nós também possamos mostrar que a comunhão verdadeira, ela fortalece a fé e combate o isolamento. Estamos dispostos a manter a verdade do evangelho, mesmo que isso vá contra as tendências da cultura atual? Se por um lado a igreja precisa ser fiel ao evangelho sem moldar a cultura, por outro lado, ela também precisa estar presente na vida das pessoas. Ela precisa estar presente na vida das pessoas, influenciando-as, transformando-as. Paulo entendia isso muito bem. Em Atenas, por exemplo,
Ele não esperava que as pessoas viessem até ele, ao contrário, ele foi até a praça pública, onde diariamente conversava com as pessoas. Era um local estratégico onde as ideias eram debatidas, aonde as ideias eram compartilhadas. Assim, ele levava o evangelho ao coração da cultura daquela sociedade. E hoje, aonde estão as praças? Aonde estão as praças do nosso tempo? As redes sociais, as universidades, os espaços de convivências estão virtualmente. As pessoas estão cada vez mais virtual, cada vez mais vivendo o isolamento. Muitas pessoas vivem isoladas, conectadas ao mundo digital, mas desconectadas de relacionamentos reais. Estranho isso, né? Completamente conectadas, mas desconectadas de relacionamentos reais. E aqui que entra a igreja. E aqui que a igreja precisa atuar, construindo comunidade, uma comunidade em um mundo de isolamento, mostrando que o abraço, o afeto, de estar juntos, compartilhar, andar juntos, caminhar juntos, é tão importante, tão caloroso e faz parte do processo da caminhada da igreja. E agora nós vamos para o segundo ponto, porque uma igreja relevante para uma nova geração, ela compreende as novas gerações. Veja o que Paulo diz: "Me torno tudo para todos". Me torno tudo para todos. Paulo compreendeu que a igreja não pode ficar o quê? Estagnada. Ela não pode ficar parada, ela não pode ficar no isolamento. Ele se fazia tudo para todos, não para ser aceito, mas para que o evangelho pudesse ir às pessoas e as pessoas pudessem ser alcançadas pelo evangelho. Hoje vivemos tempos diferentes dos que existiam há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, o tempo era outro. A maneira como as pessoas se comunicavam, a maneira como as pessoas aprendiam e se relacionavam mudou. O que antes era resolvido com uma visita: "Ah, vou ir na sua casa tomar um café, a gente vai conversar", hoje em dia você passa uma mensagem no WhatsApp. Antes você ia para casa, mesmo discutir com uma pessoa, você agora discute pelo WhatsApp. Tá tudo mudado. Será que isso é bom? Discutir pelo WhatsApp, você não sabe como é que tá a pessoa. E face a face a gente fica olhando, discute, daqui a pouco a gente pede perdão, chora e se abraça e tá tudo bem. As coisas estão mudando. A maneira como as pessoas se comunicam está completamente diferente. Hoje, muitas vezes acontece, né, tudo ser resolvido através de um simples apertar um botãozinho e enviar. Já foi. Se der tempo, apaga, né. Se não der, a pessoa leu e pronto. Isso afeta todas as gerações. E isso está afetando todas as gerações. Não só o pessoalzinho do TikTok ali que levantou a mão, a criancinha, né, mas até o pessoal do Facebook estão sendo afetadas. Há desafios para os mais novos e também para os mais velhos, que às vezes se sentem deslocados em meio a tantas mudanças e está cada vez mais difícil acompanhar essas mudanças. Eu, às vezes, me pego assim, perdido a tantas mudanças que acontecem.
Antigamente as praças eram o ponto de encontro de pessoas, né. "E aí, onde vai ser o point?". "Ah, lá na praça". "Ah, então vamos lá", né, e a galera se reunia, levava o violão, cantávamos, batíamos papos, brincávamos, jogávamos bola, vôlei. Hoje em dia está cada vez mais difícil. Vamos fazer uma programação, ajuntar as pessoas, está cada vez mais difícil. Nas praças as conversas aconteciam, as amizades se fortaleciam e a vida era compartilhada. E hoje, como é que está? Onde estão as praças do nosso tempo? Aonde estão as praças do nosso tempo? Vivemos conectados às redes sociais, às universidades e aos espaços digitais. No entanto, nunca tivemos tão isolados. Nunca tivemos tão isolados. A solidão se esconde atrás de telas e a vida real vai ficando em segundo plano. No entanto, meus irmãos, você precisa olhar para a missão da igreja. Você precisa olhar como igreja e entender a sua missão, entender por que que você faz parte de uma igreja. Você precisa compreender que a missão da igreja continua a mesma desde a época dos apóstolos e continua sendo a mesma missão hoje. Para isso, precisamos ouvir uns aos outros. Precisamos caminhar juntos, aprendendo como comunicar a fé de maneira eficaz, sem perder a essência. E é aqui que a igreja precisa atuar. Em um mundo onde muitos vivem sozinhos, a igreja é chamada para ser um lugar de acolhimento, para ser um lugar de comunhão, para ser um lugar aonde a vida é compartilhada, aonde a vida é vivida de forma onde Cristo é anunciado, aonde Cristo é vivido. A igreja é mais do que um prédio. Ela deve ser um lar para aqueles que precisam de conexões verdadeiras, de relacionamentos duradouros, de relacionamentos de calor, porque fomos criados para viver em comunidade. Fomos criados para viver juntos, um com o outro, apesar das nossas diferenças. Somos chamados para andarmos juntos. E juntos que encontramos é juntos que encontramos força, esperança e propósito. Promover momentos de comunhão entre gerações é uma maneira para que os desafios sejam lançados e sejam alcançados, promover momentos de comunhão entre gerações, onde idosos, adultos, jovens e crianças possam compartilhar experiências e aprender uns com os outros. Às vezes nós fazemos da igreja algumas pequenas tribos, né? A tribo dos jovens, a tribo das crianças, a tribo os velhos chazinhos, né? Vamos tomar um chazinho ali com os velhos. É necessário interagir toda a comunidade, crianças com jovens, jovens com adultos, com os mais idosos, porque temos que aprender uns com os outros. Uma criança tem muito para nos ensinar e nós temos muito para ensinar às crianças. Eu lembro que minha esposa fez uma cantata de Natal. E geralmente as cantatas de Natal, elas são inseridas as crianças ou os jovens. Os idosos ficam para trás, né. E nessa cantata ela inseriu praticamente todos os idosos da igreja, e eles ficaram felizes. Como eles ficaram alegres de serem úteis.
Nós precisamos estar assim, trabalhando, acompanhando as mudanças, mas não perdendo a essência da igreja, não viver no isolamento. Como podemos, como igreja, continuar sendo relevantes sem perder nossa fidelidade do evangelho? Compreender as nossas gerações é um passo importante, mas não basta entender, é preciso agir. O evangelho não é apenas uma mensagem que anunciamos, mas uma vida que compartilhamos. Eu vou repetir para você: o evangelho não é apenas uma mensagem que anunciamos, mas uma vida que compartilhamos, porque compartilhamos a vida de Jesus Cristo. Paulo não era um pregador distante que apenas falava e seguia em frente. Ele se envolvia com as pessoas, ele chorava com as pessoas, ele caminhava com as pessoas, ele abraçava as pessoas e demonstrava o evangelho com a sua própria vida. Ele disse: "Quando estou com os fracos, me torno fraco", mostrando que a missão da igreja não é apenas ensinar, mas acolher, compreender e caminhar juntos. E essa é a missão que Cristo passou para os apóstolos passaram para os demais e chegou até nós. Ao celebrar 40 anos de caminhada, devemos nos perguntar: temos sido uma igreja que apenas fala sobre amor de Cristo ou que realmente vive esse amor de forma acolhedora e missionária? Porque esse é o nosso terceiro ponto. Uma igreja relevante para uma nova geração é uma igreja que é acolhedora e também é uma igreja missional. Uma igreja que acolhe e que faz missão. Uma igreja que acolhe e que anuncia o evangelho. Uma igreja relevante não é apenas aquela que entende as novas gerações, mas aquela que acolhe todas as gerações e vive o evangelho de maneira prática. Não pragmatismo, mas de maneira prática. Muitas pessoas estão conectadas digitalmente, mas emocionalmente estão isoladas. Elas têm milhares de seguidores nas redes sociais, mas se sentem sozinhas, completamente sozinhas. No mundo real, elas estão sozinhas. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento onde cada pessoa, seja jovem ou idoso, encontre um ambiente seguro para crescer na fé e viver comunitariamente. Imagine comigo, irmãos, já pensou se esses 40 anos aqui nós estivéssemos celebrando, cada um na sua casa, e o pastor aqui sozinho com a sua família, cantando, né, e transmitindo o culto, e cada um na sua casa, lá tomando um cafezinho, hã, no bem bom, e a família do pastor aqui, cantando. A alegria está no coração, né? Não seria legal. Nós fomos chamados para estarmos juntos, caminhar juntos, chorar juntos, viver o evangelho juntos, porque a igreja é um lugar aonde nós aprendemos mais de Cristo, aonde nós vivemos e aprendemos a viver mais e mais o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo sabia que a mensagem do evangelho precisa ser mais do que palavras, ele precisava ser visível na vida da igreja. Ele não apenas pregava, ele caminhava com pessoas. E Deus chama você para caminhar com pessoas. Não estou dizendo para que você deixe de usar as suas redes sociais. As use, mas com um propósito.
de caminhar com pessoas, de conhecer pessoas e falar do evangelho. Esse é o compromisso da igreja. A igreja não pode ser apenas um lugar onde ouvimos sobre Cristo, ela precisa ser um ambiente onde vemos Cristo no meio do povo. As pessoas que entrarem aqui precisam enxergar Cristo, entender Cristo, o seu amor, o seu cuidado, aquilo que ele fez na cruz para nos dar um propósito. E o nosso propósito, de fato, é viver Cristo em todas as os momentos da nossa vida. Por isso, como igreja, precisamos criar uma cultura de discipulado e mentoria. Você que é mais experiente, ajuda o seu irmão que não é tão experiente na fé, possa caminhar com você. Você que está forte, ajuda o fraco a andar, porque Paulo fazia isso. Abrace, cuide, discipule, pregue o evangelho, não apenas com palavras, mas com ações. Ensine a viver a verdade de que a vida cristã, ela é coletiva, porque sem o coletivo não tem vida cristã. Nós não fomos chamados para andar sozinhos, nós fomos chamados para andar no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Que possamos ser uma igreja onde a presença de Cristo seja real e visível em nossas relações. Nossa igreja tem sido um ambiente de acolhimento, tem sido um ambiente onde discipulamos. Discipulado não é apenas um programa, mas é um estilo de vida onde você está indo, você tem a intenção de discipular, de fazer missões, de pregar o evangelho, de fazer com que as pessoas possam caminhar com você para aprender. Se chamar você para o churrasco, vá, na intenção de pregar o evangelho, de fazer discípulos. Alguém disse aí amém pelo churrasco não, né? Né? E eu concluo, meus queridos, dizendo que ao celebrarmos os 40 anos dessa igreja, não estamos apenas olhando para o passado, tampouco estamos, tendo um vislumbre do futuro, mas entendendo que Deus nos chama para fazer história no hoje, no agora, para que nós sejamos referência na pregação do evangelho, para que nós sejamos relevante, ou seja, vivendo a relevância na comunicação do evangelho, uma igreja que está na modernidade, mas apresentando Cristo com fidelidade, e fidelidade à palavra de Deus, com o compromisso de viver o evangelho de maneira autêntica e acolhedora. Aprendemos que a igreja precisa compreender a relevância sem se adaptar à cultura. Nossa fidelidade está com a palavra de Deus, e a igreja precisa entender que devemos alcançar as gerações anunciando o evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça e que cada um de vocês possam fazer história nesta comunidade, vivendo a cultura, mas não se moldando a ela, vivendo a cultura, mas com a intenção de pregar o evangelho. Compartilhe as suas redes sociais para a glória de Deus. Compartilhe suas redes sociais para pregar o evangelho e fazer a diferença nesse mundo de isolamento, nesse mundo onde as pessoas estão cada vez mais isoladas.
há uma saída, há uma alternativa, e a igreja é essa alternativa aonde as pessoas querem estar com outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.